Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do canal Swift para Todos. Hoje, como criar a nossa primeira telinha, né? Então vamos lá. Eu já estou aqui um projeto configurado, um projeto pessoal meu. Eu vou deixar o link na descrição para como vocês podem configurar o projeto de vocês para utilizar Vue Code. Não basta só sair criando um arquivo, porque ele vai estar utilizando ou Storyboard ou SwiftUI. Então eu vou deixar um link para vocês em como criar, beleza? E eu já tomei a liberdade aqui, pessoal, de criar pra gente uma pasta chamada View, porque nessa pastinha a gente vai criar a nossa tela, né? E coloquei aqui o que vai ter nela. Ela vai ter uma imagem, uma logozinha, pode ser a sua foto, um local para colocar uma introdução, bem-vindo, ou então este é o meu currículo, e um botão continuar no fim da tela. Uma imagem, uma tela bem simples, a primeira tela que a gente vai construir, né? Então vamos lá. Vamos criar uma class intro screen Swift view do tipo UIView. Vamos abrir e fechar o escopo dessa classe. E tudo que a gente fizer aqui vai pertencer a essa classe. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa criar uma variável que vai receber uma imagem. A gente poderia fazer uma private var image recebendo uma YImageView e inicializando ela. Por que a gente não vai fazer isso? Muitas pessoas saem fazendo isso aqui e não explicam na internet. Porque se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter que sair definindo ao longo de todo o nosso código algumas coisas. Por exemplo, image.contentMode, image. Sei lá o que, image. Tal, tal, tal. E a nossa imagem vai estar sendo definida em vários locais do código. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai definir as nossas variáveis da seguinte forma. A gente vai dar para ela o tipo dela, YImageView, YImageView. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir o escopo dela e instancializar ela. Dessa forma, a gente vai definir a nossa imagem aqui dentro, beleza? Então tudo que a gente fizer aqui vai estar sendo retornado quando a gente chamar essa variável. Então vamos dar um let variable igual a YImageView, passando uma image. Por enquanto eu vou colocar uma YImageView genérica aqui, viu, pessoal? Só uma YImage aqui. A gente vai se preocupar com isso logo mais. Como colocar a imagem dentro do seu projeto. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um variable, o mais importante, .translate, autoSizing mask into constraints igual a false. Por que a gente fez isso daqui? Como a gente está construindo o nosso código em Vue Code, o nosso código precisa saber que ele não está sendo construído através de uma interface gráfica, mas sim através de código. Porque geralmente ele é construído com Storyboard ou Shib, mas empresas de alto nível utilizam Vue Code. E sem isso daqui, os componentes declarados com Vue Code podem não aparecer na tela ou apresentar erros. Então a gente precisa declarar isso aqui para todo componente que a gente for declarar com Vue Code, beleza? Então vamos fazer o seguinte aqui, só para a nossa imagem ficar bonitinha, vamos dar também um variable.contentMode igual a .scaleAspectFit. Vocês podem ler tudo isso aqui na documentação da Apple, mas se tiver alguma dúvida com relação ao que cada um faz, pode me perguntar. Isso aqui é para a imagem ter o fit correto dela, ela ficar do tamanho correto na stack, na tela. Vamos também agora, pessoal, criar um welcome text. Ele vai ser do tipo YLabel, beleza? Vamos instanciar também, igual a gente fez em cima. Let variable. Vocês podem perceber que aqui a gente tem um padrão, né? Aqui a gente tem um padrão da maneira como as coisas são construídas, as variáveis. Geralmente eu construo dessa forma aqui, a não ser que seja um caso muito específico, beleza? Aqui a gente vai falar o seguinte para ele: variable.textColor. Vamos colocar a cor do texto red, para a gente ver o texto vermelhão ali na nossa cara. Vamos dar um variable.text. Esse é meu app. Seja bem-vindo, né? Vamos dar agora um botão. Private var button. Continue do tipo YButton, beleza? Fazer a mesma coisa que a gente fez para as outras variáveis. E agora o que a gente vai fazer aqui
let variable yButton, instancializar ele, instanciar, né? Vamos colocar aqui também, beleza? E agora a gente vai colocar algumas coisas para o botão aqui. A primeira coisa que a gente vai colocar para esse botão vai ser o título dele. O que que ele vai estar falando para a gente. Então no botão vai estar escrito continuar, beleza? No estado que ele tiver normal. Quando ele não tiver clicado, no estado que ele foi instanciado. E a gente vai dar também um target para esse botão. O que que ele vai fazer quando ele for clicado, beleza? A ação desse botão, pessoal, vai utilizar um selector, uma função de Objective-C, que é para a gente fazer com que quando esse botão seja clicado, ele realize uma ação que a gente vai definir em uma outra variável, porque essa função não foi migrada para o Swift, beleza? Vamos criar já aqui essa função, private func button action, ou seja, a ação do botão. Por enquanto ele vai só dar um print pra gente. Print. Clicou no botão, beleza? E aqui no Objective-C Method a gente chama essa ação button action, ou seja, clicou no botão, chamou esse cara aqui, beleza? E quando que essa ação vai ser realizada? Quando o cara clicar e tirar o dedo do botão. A gente tem um slide, a gente tem inúmeros eventos aqui de clique, a gente vai fazer quando ele clicar e tirar o dedo do botão. Agora, pessoal, a gente tem que falar para a nossa tela como ela vai... aqui tem que ser um Objective-C func. Objective-C... Beleza. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que falar para o nosso código o que fazer com essas variáveis. Afinal, a gente só declarou variáveis aqui. Elas não estão sendo adicionadas em lugar nenhum, elas simplesmente estão aqui. E a gente tem que falar tudo para o nosso código. Então, vamos criar aqui um init, que é o construtor da nossa classe. Esse init vai ser executado quando a classe for instanciada. Ou seja, chamou essa classe, essa tela apareceu na nossa tela, essa nossa telinha aqui apareceu no app, a gente vai executar tudo que tiver dentro desse init aqui, beleza? Isso aqui é um padrão que vocês podem copiar aí. A gente vai estar iniciando ele com frame 0, beleza? E o que a gente vai fazer agora é dar um add subview, ou seja, a gente vai adicionar na view esses elementos, que são outras views, eles são componentes do iKit que são views. Então a gente vai adicionar aqui a variável image, vamos copiar, vamos adicionar a variável welcome text e vamos adicionar o button continue. Então agora a gente já tem a nossa primeira telinha. Só falta uma coisa: criar as constraints para essa tela, beleza? Por que falta criar as constraints? Porque apesar dessas coisas já estarem na nossa tela, elas não sabem onde elas vão estar na nossa tela. O Swift geralmente é programado utilizando... O iOS muitas vezes é programado utilizando o storyboard e lá você coloca os componentes onde você deseja, mas aqui não. Aqui você tem que setar as constraints. Você tem que falar para a tela onde cada coisa vai estar. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro de tudo criar aqui uma função que vai ser responsável por isso. Então a gente vai criar aqui uma private func set constraints. Poderia chamar o que você quiser, pode chamar private func defina onde estão coisas, beleza? E a gente vai falar aqui, por exemplo, que image.topAnchor, ou seja, a âncora do topo, a parte de cima de image, tá? Ela vai estar .constraint, ela vai estar no top anchor da minha tela, self.topAnchor .isActive igual a true.
mas ela vai ficar muito colada lá em cima, né? Então a gente vai dar um espaçamento aqui constante e a gente vai dar esse espaçamento aí de 24 pixels, para a imagem não ficar coladona no topo da tela, beleza? A gente vai falar também que a image.leading, leading esquerda, vai ser igual a self.leading anchor, com um espaçamento ali de 36, porque eu quero um espaço maior da lateral, ponto isActive, e eu quero o mesmo espaçamento, para a direita, e direita é trailing anchor, equal to trailing anchor, e aqui tem que ser no negativo, a direita e abaixo é negativo. E agora, eu não vou definir um button anchor porque o texto está logo ali embaixo. Então vamos fazer o seguinte, welcome text, ponto, top anchor, ponto, constraint, vai ser a image, o componente que a gente acabou de definir aqui em cima, ponto, button anchor. Ou seja, ele vai estar logo embaixo. Vai estar coladão? Não. Vamos dar um espaçamento aí de 24. Ponto isActive, igual a true. E a gente quer essas duas mesmas coisas aqui para o texto. Ou talvez a gente queira que o nosso texto fique totalmente centralizado na tela. Ponto center y anchor ponto constraint equal to tela ponto center y anchor. Dessa forma, o nosso texto está totalmente centralizado ali na nossa tela. E por fim, a gente quer falar que o nosso botão vai ficar lá embaixo. Button continue ponto button anchor ponto constraint equal to button anchor com espaçamento de 24 igual a true. E a gente vai dar o mesmo espaçamento que a gente deu para a imagem. Vamos copiar isso aqui, mudar para o button continue. A gente vai deixar dessa forma. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou a imagem no topo da tela, ancorada à direita e à esquerda da tela com espaçamento de 36, o texto ancorado embaixo da imagem e o botão ancorado lá embaixo na tela. Perfeito, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira tela em View Code. Por que eu não vou rodar ela aqui agora e fazer ela aparecer na tela pra gente? Porque agora, a próxima aula, a gente vai aprender a como colocar a tela no app. A gente já aprendeu a codar essa tela, beleza? Isso aqui já é uma tela que funciona, mas a gente tem que colocar ela em uma view controller para ela poder ter o push na tela, para a gente conseguir chamar ela na pilha da tela, beleza? Então agora, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a como criar uma view controller que vai receber essa view que a gente criou aqui agora e ela vai ser chamada para a pilha de navegação, beleza? Muito obrigado, pessoal. Peço que se assistiu até agora, dê um like, se inscreva no canal e é isso. Fiquem à vontade aí para me mandar perguntas e sugestões e feedbacks. Um abraço, até a próxima.